dia, meus amados irmãos, a paz de Jesus e salve Maria. Hoje, quarta-feira da oitava da Páscoa. O evangelho de hoje é de Lucas, capítulo 24, versículos de 13 a 35. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele mesmo dia, o primeiro da semana, 2 dos discípulos de Jesus iam para um povoado chamado Emaús, distante 11 quilômetros de Jerusalém. Conversavam sobre todas as coisas que tinham acontecido. Enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e começou a caminhar com eles. Os discípulos, porém, estavam como que cegos e não reconheceram. Jesus perguntou: "O que ides conversando pelo caminho?" Eles pararam com o rosto triste e um deles, chamado Cleófas, lhe disse: "Tu és o único peregrino de Jerusalém que não sabe o que lá aconteceu nesses dias, nesses últimos dias?" Ele respondeu: "Que foi?" Os discípulos responderam: "O que aconteceu com Jesus o Nazareno, que foi o profeta poderoso em obras e palavras diante de Deus e diante de todo o povo. Nossos sumos sacerdotes e os nossos chefes o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. Nós esperávamos que ele fosse libertar Israel, mas apesar de tudo isso, já faz 3 dias que essas coisas aconteceram. É verdade que algumas mulheres do nosso grupo nos deram um susto. Elas foram de madrugada ao túmulo e não encontraram o corpo dele. Então voltaram dizendo que tinham visto anjos e que estes afirmaram que Jesus está vivo. Alguns dos nossos foram ao túmulo e encontraram as coisas como as mulheres tinham dito. E ele, porém ninguém viu." Então Jesus lhes disse: Como sois cegos, como sois sem inteligência e lentos para crer em tudo que os profetas falaram? Será que o Cristo não deveria sofrer tudo isso para entrar em sua glória? E começando por Moisés e passando pelos profetas, explicava aos discípulos tudo que as passagens das Escrituras que falaram a respeito dele. Quando chegaram perto do povoado para onde iam, Jesus fez de conta que ia mais adiante. Eles, porém, insistiram com Jesus, dizendo: "Fica conosco, pois já é tarde e a noite vem chegando." Jesus entrou para ficar com eles. Quando se sentou à mesa com eles, tomou o pão, abençoou e partiu, e lhe distribuía. Nisso, os olhos dos discípulos se abriram e eles reconheceram Jesus. Jesus, porém, desapareceu da frente deles. Então, um disse ao outro: "Não estava ardendo o nosso coração quando ele falava pelo caminho e nos explicava as Escrituras?" Naquela mesma hora, eles se levantaram e voltaram para Jerusalém, onde encontraram os 11 reunidos com os outros. E eles confirmaram: realmente o Senhor ressuscitou e apareceu a Simão. Então os dois contaram o que tinha acontecido no caminho e como tinham conhecido Jesus ao partir do pão. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor.
Meus queridos, meus amados irmãos, hoje, quarta-feira da oitava da Páscoa, mais uma vez o Senhor nos fala dessa vivência da Páscoa, desse momento em que nós ainda estamos vivendo o período pascal. E essa história dos discípulos de Emaús retrata bem a nossa situação, nos transmite uma mensagem muito grande. Diante de situações, diante de tristeza, diante de fatos tristes que acontecem na nossa caminhada, às vezes nos deixa um pouco desligados, nos deixa um pouco sem entender aquilo que acontece à nossa volta. E isso aconteceu com aqueles discípulos de Emaús, que vinham caminhando e com certeza falando sobre o fato acontecido naquela região, ou seja, a morte de Jesus. Com certeza vinham lamentando, com muita tristeza em seus corações. Por isso, não percebeu a presença de Jesus que caminhava ao seu lado. Não percebendo Jesus que conversava com os discípulos. E eles respondiam o que Jesus falava, mas mesmo assim não percebia que era Jesus, diante da perturbação que estava os seus corações. E isso, queridos e amados irmãos, acontece conosco também, no nosso dia a dia, diante das tribulações, diante das dificuldades, diante dos fatos tristes que acontecem em nossas vidas. Às vezes também nós não percebemos Jesus à nossa volta, não percebemos Jesus que caminha junto conosco. Assim como os discípulos de Emaús, muitas das vezes nos encontramos imersos em nossas preocupações e dificuldades, sem percebermos a presença reconfortante do Senhor ao nosso lado. Porque os desafios às vezes nos provocam isso. Os desafios, as incertezas, as tribulações podem obscurecer nossa visão espiritual e nos levar à tristeza e ao desespero. Que nós possamos, queridos e amados irmãos, estar sempre atentos à presença do Senhor em nosso lado. Estar sempre presente ao Senhor que fala conosco. No entanto, a verdade da ressurreição nos lembra de que Jesus está vivo e presente entre nós. Essa é a certeza que temos que ter. Essa é a certeza que nós devemos cultivar em nossos corações e ter a certeza que Ele caminha conosco. Compartilha de nossas dores e alegrias e nos acompanha com toda certeza. Queridos e amados irmãos, é importante cultivarmos uma atitude de abertura e receptividade para reconhecermos a presença do Cristo ressuscitado no meio de nós. Como os discípulos de Emaús, que tenhamos nossos corações inflamados de fervor e entusiasmo ao reconhecermos a presença do Senhor ressuscitado. Que nós possamos compartilhar essas maravilhas, experiência com o mundo, proclamando a alegre notícia da ressurreição. Esse é o nosso compromisso. Esse é o nosso compromisso com o Senhor. Que nós possamos cumprir fielmente essa missão que o Senhor colocou em nossas mãos. Que Deus nos abençoe hoje e sempre. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado.